E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Randon. A gente vai passar um pouco sobre quem é a empresa e o que ela faz. A gente vai passar por preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia do vídeo ou já acompanha o canal, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa moral aí pro canal crescer. Então, para a gente entender sobre quem é a Randon, líder nos principais segmentos de atuação. E aqui a gente tem as marcas dela: Randon, Fras-le, Jost, Master, Castertech. E para a gente entender mais ou menos o que cada uma delas faz, a gente tem aqui a Suspenses, fornece eixos e suspensões para principais montadoras de caminhões, ônibus e implementos no Brasil, líder do setor na América Latina. Master, líder brasileira em freios médios e pesados, maior fabricante de freios para caminhões, ônibus, reboques e semi-reboques da América do Sul. Randon, maior fabricante de semi-reboques da América Latina e uma das maiores do mundo. A Randon está diretamente ligada à evolução do transporte de carga do Brasil, produz carrocerias, reboques, semi-reboques e vagões ferroviários em 4 unidades industriais no Brasil e 2 no exterior. Ou seja, deu para a gente visualizar que é um conjunto ali de participação em empresas que está tecnicamente diretamente atrelado a esse segmento de transporte, a esse segmento de pesados entre caminhões, ônibus, ferroviário, todas essas coisas. Então agora, para a gente dar uma olhada no preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e lá no final do vídeo, essa questão de pontuações de 0 a 5 estrelas, a gente está aqui na minha planilha, eu coloquei algumas informações aqui. Esses números, eles foram retirados do Status Invest, então se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Apenas como observação, essa parte aqui do preço justo, a gente vai fazer um preço justo com base nos dividendos. E a gente tem que ficar ligado no seguinte: o payout da Randon, ou seja, a parte dos lucros que ela distribui para os acionistas, estava ali na casa de 35%. Ou seja, a gente vai fazer cálculos com base em dividendos, porém ela não distribui a totalidade do lucro. Então é bacana a gente visualizar os valores que vai aparecer aqui nessa parte de preço justo com base em dividendos e olhar também para a capacidade de pagamento de dividendos, que seria a lucratividade total e como que ficariam os dividendos caso ela distribuísse payouts maiores. Então aqui, REPT4, que é o código das ações preferenciais, está na casa de R$ 10,82. Dividendo esperado eu coloquei aqui na casa de 6%. Aqui, se você já acompanha o canal, você sabe que poderia ser 6, 8, 10, depende do que você espera receber de dividendos com base nos seus investimentos. Eu coloquei 6 aqui para a gente ter um norteador. E ao longo do vídeo eu vou colocar ali também como 8% para a gente ver como que ficariam essas questões de preço justo. Quando a gente olha aqui, dividendos pagos por ano de 2018 a 2022, e logo abaixo nós temos o dividendo médio dos últimos 5 anos, que é a média dessa relação aqui, que ficou em 44 centavos. E o dividendo dos últimos 12 meses, que seria o resultado aqui de 2022, na casa de 86 centavos. Quando a gente vem aqui para a parte do preço justo, com base no dividendo médio e seguindo por esses 6%, a gente chega num valor de R$ 7,39. Ou seja, o valor atual estaria caro quando comparado ao dividendo médio. Mas aqui fica aquele ponto de atenção que eu comentei com vocês, que como ela não distribui a totalidade dos lucros, esse resultado aqui ele poderia mascarar, porque a empresa teria maior capacidade de pagamento de dividendos. Então a gente tem que olhar tanto para essa parte, quanto ali para a parte que a gente vai ver da capacidade dos dividendos. Quando a gente visualiza o preço justo com base nos dividendos dos últimos 12 meses e seguindo por essa métrica de 6%, o valor já ficaria na casa de R$ 14,33, ou seja, sinalizando que o valor atual poderia ser ao menos uma oportunidade para estudo. E agora eu vou colocar ali 8% só para a gente ver como que ficaria. Quando a gente coloca 8% de dividendo esperado, o preço justo com base na média ficou em 5,54, ou seja, bem inferior ao valor atual. Já o preço justo com base no último resultado e seguindo por esses 8% ficou na casa de 10,75, ou seja, sinalizando que o valor atual poderia ser um valor ali de preço justo para quem gostaria de receber 8% em dividendos e acredita que a empresa vai manter essas distribuições na casa de 86 centavos. Aí agora a gente vai dar uma olhada nas lucratividades que a empresa apresentou ao longo do tempo para a gente conseguir visualizar a capacidade de pagamento de dividendos que a empresa possui.
Quando a gente vem aqui ao lado, valor de mercado na casa de 3.348 milhões, lucratividades por ano de 2018 a 2022, no mesmo esquema para a gente fazer a média. Essa média, tanto do dividendo quanto para os lucros, a gente faz para evitar se expor a dividendos ou lucros ruins, ou a dividendos e lucros bons que talvez ocorreram, porém que não sejam recorrentes. Então a gente faz essa média para a gente conseguir ter uma tomada de decisão mais ampla e conservadora. Quando a gente olha aqui o lucro médio com base nos últimos 5 anos, ficou na casa de 443 milhões. Quando a gente olha para o lucro com base nos últimos 12 meses, 471 milhões. Ou seja, já ficou aqui meio próximo entre a média e essa lucratividade aqui de 2022. É claro que se a gente olhar ali em 18 e 19, a lucratividade era bem inferior, já em 20 e 21, a lucratividade era bem superior. Mas eu acho que para a gente ter uma tomada de decisão mais prudente, a gente olhar para esses valores médios aqui poderia fazer mais sentido. Aí agora a gente vai dar uma olhada no resultado de um indicador que chama preço-lucro, ou seja, é o preço da ação dividido pelo lucro que ela gera. Ou seja, não é um resultado estático. O preço sobe ou desce, o lucro sobe ou desce, ou seja, ao longo do tempo, isso tudo poderia mudar. Ele é apenas uma métrica para nos dar um norteador. O que ele significa? Digamos que o resultado desse indicador fosse 10. Caso a Randon trouxesse as mesmas lucratividades ao longo de um tempo de 10 anos e distribuísse todo o lucro, em um período de 10 anos você teria o retorno do seu investimento. Esse indicador eu gosto de métricas de 10 para baixo, mas de 15 para baixo também não seria ruim. Depende da pessoa, depende do momento econômico. Então aqui quando a gente olha no preço-lucro com base na média de 5 anos, está na casa de 7,5 e o preço-lucro com base no último resultado na casa de 7,10. Ambos inferiores a 10 e eu interpreto eles como positivo. Aqui seria o seguinte: caso a Randon continuasse trazendo essas lucratividades e distribuísse todo o lucro, em um período de tempo de 7 anos e meio, com base na média, você teria o retorno do seu investimento, e em um período de algo próximo de 7 anos, você teria um retorno do seu investimento com base no último resultado. Mas é como eu comentei, isso não é estático. Se o lucro subir, o seu retorno será mais rápido. Se o lucro cair, o seu retorno será mais lento. Aí agora, para a gente visualizar a capacidade de pagamento de dividendos, a gente tem aqui os dividendos sendo pagos de 25% a até 100%, tanto para a média quanto para o último resultado aqui de lucratividade de 2022. Então, olhando para a parte do lucro médio, caso distribuísse de 25% a 100%, teríamos um dividendo que oscilaria entre 3,34 e 13,34. Aqui, distribuindo de 50% para cima, já seria bem atrativo. Quando a gente olha nos dividendos com base no lucro dos últimos 12 meses ali de 2022, a gente teria um dividendo que oscila entre 3,5 a 14. Mesmo esquema, distribuindo ali de 50% para cima já seria um dividendo extremamente relevante. Ou seja, até o momento, a gente conseguiu visualizar que o preço parece ser interessante. Quando a gente olha para o preço médio ali, não é muito, mas tem que lembrar aquele detalhe de que a empresa não distribui a totalidade dos lucros, então poderia distorcer esse resultado quando ele é guiado com base em pagamento de dividendos. A parte do preço-lucro está bem atrativa ali na casa de 7, 7,5 e a capacidade de pagamentos, tanto com base na média quanto no último resultado, seria bem interessante, principalmente distribuindo de 50% para cima. E agora, para a gente finalizar, na pontuação de 0 a 5 estrelas, para a parte do preço aqui eu mantive uma estrela, apesar de, com base no dividendo médio ter ficado ali dando a sensação de que talvez estivesse cara, eu me guiei com aquela linha de pensamento do payout que eu comentei com vocês, de que como ela não distribui a totalidade dos lucros ou uma parte relevante, isso daqui poderia distorcer. Então eu mantive uma estrela porque aparentemente, pelo que ela entrega, esse preço gera uma sensação de que poderia ser uma oportunidade de estudo e ele seja atrativo. Na parte aqui da segunda estrela, que é a estrela do dividendo, não tem como não colocar ela como uma estrela por completo, né? Distribuindo de 50% para cima já é um dividendo extremamente interessante. Para a terceira estrela, que é a estrela do preço-lucro, também coloquei uma estrela porque é uma métrica de preço-lucro tanto com base na média quanto com base no último resultado, na casa ali de 7, 7,5. É uma métrica bem atrativa, um retorno de investimento em um espaço de tempo bem considerável. Na parte aqui da quarta estrela, sempre que a empresa traz lucratividades nos últimos 5 anos, ou seja, nessa base aqui de comparação de 2018 a 22,
Quando ela traz lucratividades em todos esses anos, eu considero também uma estrela. E na parte de recorrência do segmento, a gente conseguiu ver que ela tem empresas ali que são líderes no mercado de atuação, nessa parte aí de mais pesados, caminhões, ônibus, essa parte ferroviária. Então, sim, é uma coisa que sempre vai continuar existindo, essa logística ferroviária, rodoviária. Então, eu também considerei uma estrela aqui. Então, a Randon, ela conseguiu um total de 5 estrelas, mas fica um alerta. Porque ela ainda é uma empresa que ela tem uma margem mais reduzida, ela sofre mais com essas oscilações de mercado. Então, assim, ela sim adquiriu 5 estrelas, mas ela é um perfil de empresa que você precisa de uma maior atenção ao investir nessas ações, porque elas podem oscilar muito nessa questão de valorização ou desvalorização. E só para a gente finalizar, preço aparentemente interessante, dividendo extremamente considerável, preço-lucro em um espaço de tempo relativamente reduzido e pontuação de 5 estrelas de um total de 5. Ou seja, tudo isso daqui gerou uma sensação de que a empresa sim poderia ser uma ótima opção de estudo e que caso faça o seu perfil de investidor, você poderia estudar e talvez cogitar investir nessas ações. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Eras isso e abraços!